Porque em meio a esse embate entre o dono do X, né, que é o Elon Musk, e o Supremo Tribunal Federal, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, voltou a defender a regulamentação das redes sociais, ou a regulação, né? Pacheco mencionou um projeto de regulamentação que já foi aprovado em 2020 pelo Senado, travou na Câmara no ano passado depois da pressão contrária de grandes empresas de tecnologia e também de parte da oposição. Vamos acompanhar a fala do Pacheco e botar aqui no nosso debate. Eu acho que é algo inevitável. Nós precisamos ter uma disciplina legal em relação a isso, sob pena de haver discricionariedade por parte das plataformas que não se sentem obrigadas a poder ter um mínimo ético no manejo dessas informações e desinformações na rede social. E, ao mesmo tempo, a participação do Poder Judiciário tendo que decidir questões relativamente ao uso dessas redes sociais sem que haja uma lei que discipline. E aí, como é que vocês veem essa proposta podendo avançar justamente no momento de fervura envolvendo STF e o dono desta rede que é o Twitter, o X, enfim, hein, Alan Gani? Eu acho essa proposta horrorosa, eu acho que vai ser um instrumento de censura, ainda mais no calor dos acontecimentos. Eu aposto. Mas você acha que o presidente do Senado não teria preocupação com censura no Brasil, Alan Gani? Olha, eu acho que é o seguinte, a censura depende de qual grupo ideológico que você faz parte. Então, se passa algo assim, alguns temas, e a gente sabe quais são, por exemplo, descriminalização de drogas, aborto, etc., você vai poder falar o que você quiser. Chamar uma determinada linha ideológica, direito, chamar de fascista, não vai acontecer absolutamente nada. O ponto é que em alguns temas aí vai ser fake news, aí vai ser discurso de ódio, como a gente já vê hoje. O ponto é o seguinte, o que eu defendo o tempo inteiro nesse programa aqui? O artigo 5º da Constituição, valor universal, a liberdade de expressão, a lei ser igual para todos. Vocês nunca vão me ver aqui pedindo cabeça de uma pessoa, vocês nunca vão me ver aqui falando, a pessoa tem que ser presa porque falou que o impeachment da Dilma era golpe. Porque eu acho que a pessoa, por mais que eu não concorde com a opinião dela, eu acho que ela tem o direito de se expressar, por mais que a opinião seja ruim. Isso daí vai ser o precedente para criar um ambiente de censura. Mas eu aposto, eu boto dinheiro nisso. Fala, Dávila. É preocupante. Eu vou dar aqui uma razão em cima do que foi dito pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que foi e manifestou grande insatisfação com as críticas que ele recebeu na revisão do Código Civil. Isso é fake news. Não, só porque pessoas se manifestaram contrário ao que está na proposta. E isso ele acha que é fake news. Não tem nada de fake news, são posições diferentes, divergentes sobre as mudanças no Código Civil. Uns são a favor, outros são contrários. Então, quando o presidente do Senado leva isso para o lado pessoal, acha que isso é uma ofensa ao presidente do Senado, ao senador, é algo muito preocupante, porque é a mesma reação que se tem alguns ministros do Supremo quando se sentem ofendidos com pessoas que discordam da sua opinião. Não pode agora qualquer pessoa que discorda da opinião de um senador ou de um ministro do Supremo ser considerado inimigo da democracia, contra o Estado Democrático de Direito. Isso é um absurdo. Isso é violar o artigo 5º da Constituição. Então, assim, lá está claro, é plena a liberdade de expressão, de opinião, de crença. Então, o que me preocupa é a reação pessoal dos detentores do poder quando recebem críticas contrárias ao que eles acreditam. E mesmo que algumas dessas críticas sejam ofensivas. Isso faz parte do jogo. Ou você está na política para tomar uns tomates na cabeça, ou você não deve estar na política. Mas isso faz parte do jogo. Piperno, eu quero te ouvir porque eu quero avançar um pouquinho mais, trazendo também uma indireta do presidente da República para Elon Musk e outros afortunados aí do mundo. Diga. Eu vou pegar esse exemplo que o Segré deu das duas fotos que eu acho muito pertinente. Então, houve claramente uma ação da plataforma para barrar uma das fotos, ou multiplicação de uma das fotos, e não houve nenhuma ação em relação à outra. Por quê? A plataforma tem que responder. É um caso muito estranho. Então, se a plataforma está fazendo isso de forma injustificada, em algum momento ela tem que responder o porquê. Aí, veja, regulação, ele pode ser ou não um sinônimo de censura. Se, por exemplo, nesse caso do Segré, que o Segré apontou, uma regulação obrigaria
no mínimo, a plataforma dá uma resposta para esse tratamento, né, diferente entre duas ações iguais. Isso é legítimo se questionar e se cobrar da plataforma. Eu criticar o Rodrigo Pacheco, o Alexandre Moraes, por exemplo, a agência pública há vários dias, há muito tempo, tenta publicar uma reportagem sobre Arthur Lira e está barrado na justiça. Por quê? Ele foi lá, pediu, ele considerou agressivo e está lá. Isso eu acho que é, aí sim, uma ação distorcida do que a gente tem de liberdade de imprensa. Então, é necessário entender o que é isso, o que o presidente do Senado entende por regulação, então, se é censura ou não. Mas aí não abre o precedente, não abre o risco. Esse é meu ponto, Piperno. Está correto que você falou, se a regulação for bem aplicada, tudo bem, jogo igual, isonomia. Agora, abre o precedente, abre o risco. Então, por exemplo, quando os Estados Unidos... Rapidamente, Piperno, porque o presidente da Câmara está falando justamente disso nesse momento, sobre a mudança da relatoria desse projeto das fake news. Vamos lá. A falta de liberdade de expressão, a censura, e quando um texto ganha a narrativa como essa, ele simplesmente não tem apoio. Não há uma questão de governo e oposição. É uma questão de posição individual de cada parlamentar que se expressa de acordo com a sua vontade. Os líderes não conseguiram colocar isso em votação e não conseguiram colocar isso na discussão de hoje. Então, perdermos tempo com discussão que não vai à frente será muito pior do que reunirmos, fazermos como sempre fizemos, com muita tranquilidade e transparência, grupos de trabalho para assuntos delicados na casa que sempre tiveram êxito. E esse será um também que eu espero que tenha. Presidente, o senhor falou com algum ministro do STF sobre isso? Não, eu falei com os líderes partidários, que é quem define a pauta da casa. Mas a decisão do ministro Toffoli, a sinalização de voltar, de retomar o assunto lá, contribuiu para isso? O ministro Toffoli, como os ministros do STF, eles decidem sobre matérias que estão postas lá. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas não interferiu? Não, absolutamente. Nós há muito tempo já pediríamos a regulação do artigo 19. Mas não é só isso. Nós temos diversas questões que simplesmente permeiam esse assunto. Não é por causa da polêmica atual que ele vai mudar ou não de posicionamento para os deputados que já se posicionaram com relação a esse assunto na Câmara. O fato é que na reunião de líderes, com todos os líderes presentes, inclusive o líder Zé Guimarães, ficou colocado claramente que o caminho mais hábil, mais tranquilo, é a confecção de um grupo de trabalho que deve funcionar aí em 30, 40 dias e chegar com um texto mais maduro no plenário. O objetivo é votar em meio do ano, até o meio do ano, presidente? Eu acho que daqui para o meio do ano tem menos de 40 dias. É possível voltar esse ano ainda, antes das eleições? A soberania nacional, as declarações do milionário Elon, o senhor considerou uma ofensa à soberania nacional? Não tenho nada Presidente, a comentar. A situação do deputado Chiquinho Brazão, vocês vão analisar quando? Amanhã, falei aqui. Amanhã? Amanhã, após a CCJ analisar o relatório, ela vota às 10 horas da manhã, até a hora que ela terminar. Quando ela terminar, o assunto vem ao plenário, por isso que nós vamos apertar na pauta hoje para votar as matérias que ficaram pendentes da semana anterior. Amanhã deve ser pauta única, então, Brazão? Provavelmente, né? Deve ser um assunto bastante discutido. O ministro Luiz Marinho esteve hoje com o vice-líder, está agora com a bancada do PT para tratar do projeto de regulamentação dos trabalhadores de aplicativo. Ele falou que havia um indicativo de se reunir com o senhor para talvez tentar tirar aí a urgência, isso que os líderes defendem, tirar a urgência, mas estabelecer um calendário para votar até o fim desse ano, com o senhor designando o relator. O senhor vai designar esse relator? Como está esse processo? Eu fui procurado pelo deputado Agrobon, que é o presidente da frente, que trata desse assunto, me pedindo um prazo para poder negociar com o governo a retirada da urgência. O ministro Marinho será sempre muito bem recebido, mas se ele estiver hoje na Câmara, em algum momento nós poderemos falar. A informação que eu tenho também do líder do governo, na reunião de líderes, é que o governo estava disposto a retirar essa urgência e acertar um prazo de tramitação nas comissões para que esse assunto pudesse ser melhor debatido e não dar a impressão de que se está de novo ferindo com um projeto de lei a reforma trabalhista que foi votada por essa casa. Esses prazos foram definidos, esse calendário? Há uma divergência, né? O deputado Agrobon me falou em 3 prazos de 45 dias em 3 comissões cada um. O governo, o líder Zé Guimarães estavam querendo um prazo menor, 15, 20 dias em cada um. Por certo, vai se chegar num acordo aí que é maior do que o prazo da urgência constitucional. E a relatoria foi definida? Não, absolutamente.
2 deputados pleiteando, a gente vai discutir. Presidente, falando aos deputados. Sei, de cabeça não lembro, mas eu lembro que tem um deputado Gastão, que também está para relatar outra matéria, que é de lei de cambistas, a gente vai só decidir qual. E outros deputados que eu não lembro agora, gente, foi tanta matéria. Presidente, tudo bem? Falando em cronograma, reoneração dos 17 setores, PERSE e municípios, como é que está a sua organização para levar para plenário? Nós vamos votar hoje a urgência do PERSE, porque de qualquer maneira não veio com urgência, porque foi apresentado pelo líder Zé Guimarães. E vamos votar hoje a questão dos municípios também, a urgência, no dia de hoje. Elas têm que ser decididas de hoje para a semana que vem, para dar tempo ao Senado antes de votar a questão da parte. O sinal agora do presidente da Câmara, Arthur Lira, está travando um pouquinho, mas ele já trouxe a informação principal que tem a ver com o nosso debate agora sobre regulação das redes. E eu quero contextualizar para vocês. Hoje, os líderes entendem que o relatório apresentado pelo deputado Orlando Silva, que é aquele projeto que começou a ser discutido lá atrás e que depois ficou paralisado diante da movimentação da oposição, ele foi muito contaminado pela polarização. E o presidente da Câmara entende que essa proposta de relatoria de Orlando Silva poderia não seguir em frente caso fosse trazida à tona novamente neste momento em que há essa polêmica envolvendo Elon Musk e o Supremo Tribunal Federal. Então, o que está propondo o presidente da Câmara, Arthur Lira? Um grupo de trabalho para analisar as propostas trazidas lá atrás pela regulação ou pela regulamentação das redes sociais e conversar e debater possíveis novas propostas que possam levar esse texto em frente caso vá a plenário. Porque se ele for do jeito que está agora, provavelmente ele não tenha quórum, ele gere muitas manifestações ou até movimentos contrários novamente que interrompam essa discussão. Então, o que está propondo o presidente da Câmara é recomeçar. Discutir novamente, falar sobre a regulamentação ou regulação das redes sociais neste grupo de trabalho e colocar a proposta sob outra relatoria. Tirar aquela do deputado Orlando Silva e trazer um outro relator que possa, a partir de uma discussão com os parlamentares que já estão envolvidos nessa história, ter essa aprovação das lideranças que possa favorecer e facilitar a articulação depois e fazer com que a proposta, então, vá à votação no Congresso. Do jeito que está, na opinião do presidente da Câmara, ela não passa. E o pessoal da rádio agora está conosco. Bem-vindo e bem-vinda você que se une a nós aqui no 3 em 1. É muito bom ter a tua companhia e trazer os temas para você nesta terça-feira. A gente está discutindo aqui a regulação das redes sociais e acompanhamos há pouco, pessoal que chega agora para que vocês entendam, o presidente da Câmara, ali num quebra-queixo, como jornalistas, como a gente costuma chamar essas entrevistas que acontecem em qualquer lugar em que todo mundo sai perguntando e a pessoa sai respondendo, questionando sobre a regulação e outras propostas. E no caso da regulação, um grupo de trabalho deve ser montado para que esse projeto seja analisado novamente. Como é que você vê esse movimento que começa a mudar um pouquinho o caminho, pelo menos da análise dessa proposta, hein, Gustavo Segré? Quando o presidente de deputados Lira menciona que é necessário mudar o relator, eu acho que ele está muito certo. Porque devemos lembrar que Orlando Silva é do Partido Comunista do Brasil, do PCdoB. E comunismo e liberdade de expressão não vão muito juntos. Então, me parece muito apropriado mudar o relator, primeiro para não colocar um conteúdo ideológico maior a uma situação que já está muito sensibilizada para a população. Mas eu queria voltar, inclusive, naquela fala do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e aí volta a me perguntar por que do lado dele, e seria válida a defesa da sua tese, estava Alexandre Padilha, do governo, e Randolfo Rodrigues, do governo. Isso que não consigo entender. Se é um projeto do Legislativo, qual é a necessidade de ter duas pessoas representativas do governo numa defesa de uma tese defendida teoricamente pelo Senado, para essa regulamentação das redes sociais? Essa não entendi. Quer responder, Davi? Eu vi que você se manifestou. Não, o Segré, é muito simples. É que o Rodrigo Pacheco endossa o projeto do governo e a celeridade que é dar o projeto. Ao contrário do presidente da Câmara, Arthur Lira, que mostra exatamente o oposto. É hora como se estivesse rasgando e recomeçando. Exatamente. É hora de baixar a bola, tirar essa fervura do debate polêmico que está ocorrendo agora com Elon Musk e Alexandre de Moraes
criar uma comissão e discutir isso em 40, 50 dias. Está correto. Isso é a distância que precisa para ter uma discussão racional e não cairmos na armadilha do momento, do calor do momento e votar um projeto que tem enorme cheiro de censura. Fala, Piperno. Não, eu também não gosto de nenhuma votação com base no calor do momento. Até ontem fiz uma comparação com a história da saidinha. Realmente eu prefiro, sim, que se discuta um pouco mais, sabe, um mês a mais, um mês a menos, para algo tão importante que vai, inclusive, nortear muito das nossas relações para os próximos anos, quem sabe décadas, é um prazo, enfim, é absolutamente ridículo, né? Muito pequeno e irrelevante. Então, não há por que essa corrida em ritmo aí de 100 metros rasos para se aprovar isso quanto antes. O projeto ele não pode... Veja, regulação, ele não pode ser um projeto premonitório. Não tem que estar no texto previsões daquilo que, olha, porque nós já vamos com essa medida porque vai acontecer aquilo. Não é assim. Tem que prever exatamente limites, tem que prever o que pode e o que não pode fazer. Veja, ninguém vai poder chegar numa rede social e falar assim, toda a força ao PCC, né? PCC, enfim, liberdade ao PCC e tal. Isso não é simplesmente exercício do livre direito de expressão, né? Isso é uma conclamação ao crime. Então, é óbvio que esses limites eles têm que estar muito bem resolvidos. Agora, não adianta, como disse antes, tentar prever o que vai acontecer e antes de que aconteça, já querer impedir que isso ocorra. Agora, eu achei interessante também, né, o presidente da Câmara ser questionado sobre possíveis articulações ou diálogo com o Supremo Tribunal Federal para tomar qualquer decisão no Congresso. E ele foi bem curto e grosso ali, até seco com os jornalistas, dizendo o que tal ou tal ministro define tem a ver com os assuntos do Supremo Tribunal Federal. Aqui no Congresso, isso tem a ver com a mesa diretora e com a minha decisão de colocar a proposta ou não à votação. Diga-se de passagem, ele está exercendo o que seria a prerrogativa do Senado, chamou para si. Porque quem tem essa prerrogativa, né, de frear os ímpetos do Supremo Tribunal Federal o Senado. Ele chamou a bola para si. Sabe aquele atacante que fala, não, sai daí, eu vou bater esse pênalti? É mais ou menos isso. Agora, eu queria também trazer um outro tema aqui, chamar o André Anelli para conversar conosco. E aí a gente sai desse debate envolvendo o X, Elon Musk e tal. Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Gostaria de trazer mais alguma opinião ou não? Estamos encerrados aqui, né? Então, beleza.